Nosso ditador Alexandre de Moraes concedeu a graça, por sua magnanimidade, da entrevista à revista norte-americana, The New Yorker, uma das revistas mais de esquerda da face do planeta Terra. Que coisa feia. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Agora, vocês querem ver o que é a Magda, né? Que deu aula Magda. E que na verdade era uma Magda. Eu vou falar dele. Ajoelhem-se, Creus. O ministro do STF, nosso ditador Alexandre de Moraes, concedeu a graça, por sua magnanimidade, da entrevista à revista norte-americana, The New Yorker, uma das revistas mais de esquerda da face do planeta Terra. Pelo tom da entrevista, que eu já vi. Colocou o seguinte title, que é título em inglês para quem não fez FISC, na reportagem. Aliás, o Bolsonaro falando inglês na manifestação foi bonito, né? E eu gosto que ele se tira sarro. Sabe que ele me mandou no WhatsApp? Falou, eu aprendi inglês com o Joel Santana. Eu gosto de quem tem a esportiva. Eu gosto muito de quem tem esportiva. Ele é bom. Mas o título da matéria tem 34 páginas na revista impressa, esta matéria. O juiz brasileiro enfrentando a extrema-direita digital. Os esforços de Alexandre de Moraes para combater o extremismo online colocaram contra Jair Bolsonaro, Elon Musk e Donald Trump. Na entrevista, Moraes disse que as plataformas querem controlar o mundo e driblar jurisdições nacionais. E falou especificamente sobre o X, que é a rede social do empresário Elon Musk. Segundo Moraes, se o alemão Joseph Goebbels, que era ministro da propaganda de Adolf Hitler, tivesse acesso à plataforma de Elon Musk, vou abrir aspas para o nosso ditador, nós estaríamos condenados e os nazistas teriam conquistado o mundo. Fecho aspas, eu fecho aspas. Na entrevista, Moraes Maduro também abordou a inelegibilidade de Bolsonaro e disse que apenas o STF e nada mais do que o STF, nada além, nada abaixo, nada aos lados, só o STF poderia rever essas sentenças, mas que não vê a menor possibilidade que isso aconteça. A revista dos Estados Unidos, de extrema esquerda, descreve Moraes como um jurista combativo, que é por vezes considerado o segundo homem mais poderoso do Brasil. Errou. Bom, acertou. Não, é o primeiro. Não, é o segundo. Quem que é o primeiro? A gente tá cansado de falar do primeiro que a gente não cita o nome dele aqui. Não vamos falar em voz alta. É o cara. Não, pelo amor de Deus, não vou falar em voz alta, isso nunca. Aí eu achei interessante, porque hoje, no Conjur, que é um site de artigos jurídicos e notícias do judiciário, saiu um artigo do meu querido professor Manuel Gonçalves Serra Filho, na verdade ontem, que é o último dos catedráticos do Largo São Francisco, professor emérito da Faculdade de Direito da USP. Foi meu professor constitucional, foi professor constitucional do Alexandre de Moraes. E pela primeira vez, nós vimos neste artigo o Alexandre de Moraes sendo chamado de Torquemada. O quê? De Torquemada. É interessante. Falou assim que consegue ver armas fatais em um simples batom feminino. E esse artigo do professor Manuel Gonçalves, que eu compartilhei com o pessoal na minha conta do X, né, que se chama Juristocracia Não é Democracia. E ele descreve a real, ele manda a real. Assim, se eu não aprendi nada com o meu professor, eu posso limpar a bunda com o meu diploma. E, aliás, compartilhei com alguns ministros do STF, um achou o artigo genial.
Outra coisa, na semana passada eu encontrei alguns amigos depois aqui do Faroeste, lá no Largo de São Francisco, e conversa vai, conversa bem, eu descobri que o SESI promove com os estudantes um evento chamado Conversa Suprema, e que escolheram uma unidade do SESI mais à gauche, mais à esquerda, para fazer a conversa com o Alexandre de Moraes. E na fala do Alexandre de Moraes, né, para os alunos do SESI, ele soltou a seguinte pérola. Porque em 1989, só 5% do eleitorado era preto. Aí eu falava, de onde esse estrupício tirou esse dado? Que ano que ele fala? 1989. Aí eu fiquei, 88, aí eu fiquei, sabe de onde que ele tirou esse dado? Porque a gente está discutindo isso. Como é que ele fala isso para um auditório de aluno do SESI? De onde ele tirou esse dado? Para dar a entender o seguinte, a atuação do TSE é tão importante que hoje todo negro em idade de votar tem seu título de eleitor, mas não era assim. No final dos anos 80 era apenas 5%. Aí eu fui descobrir de onde vem esse dado. Olha como ele é malandro. 5% era o percentual da população que se declarava preta em 1989. Então ele dá a entender que os pretos não conseguiam tirar título de eleitor, quando na verdade era, né, a maior parda, branco e preto se declaravam 5% da população. Olha que malandrinho. Aí lembra quando ele, malandrinho, citou o Guimarães Rosa, um trecho que não podia ser uma citação? Ele fez uma paráfrase errada porque não quis dizer o sentido. Agora, o Alexandre de Moraes, ele vem e diz a seguinte asneira. E agora é a hora do pau de amansar careca. Tá? Segurem-se aí nas suas cadeiras. O que ele falou para New Yorker? Eu li 34 páginas de tempo perdido. Eu li esta matéria hoje. Você está brincando? 34 páginas de tempo perdido. Eu fiquei com ânsia de vômito depois, sabia? Fiquei mesmo, juro por Deus. E eu sei que não se deve tomar o santo nome em vão, mas eu fiquei com ânsia, me deu náusea. E aí ele fala, mas o que mais chamou a atenção, que foi notícia em todos os portais, Moraes disse nesta entrevista sobre o X, a rede do Elon Musk. Aspas, tá? Aspas. Se o Goebbels, que era o ministro da propaganda do Hitler, tá? Tivesse acesso ao X, o mundo estaria condenado e os nazistas teriam conquistado o mundo. Esta foi a fala dele. Agora vamos apurar a fala do energúmeno. Desculpa, é uma fala de energúmeno. Eu vou citar aqui algumas palavras para vocês. Não me olhem! Olhem para frente, vocês. Olhem para frente. Eu vou abrir aspas aqui, eu vou ler trechinhos para vocês. Aspas. Tomei imediatamente conta da direção da propaganda. Eu tinha este setor naquele momento como o mais importante de todos. Fecho aspas. Novas aspas. Ideias que conquistaram um certo número de indivíduos sempre provocarão a necessidade de uma certa disciplina. Absolutamente indispensável. Mas, também aqui, se deve contar com a fraqueza humana inclinada a opor-se, pelo menos no começo, contra uma direção superior dessas novas ideias. Outro trechinho. O mal que resulta das pessoas que querem opor a esse direcionamento das novas ideias, o mal daí resultante pode ser, especialmente em movimento novo, de consequências fatais. Mais outro trecho. Presta atenção, hein? A propaganda trata de impor uma doutrina a todo o povo. A organização aceita no seu quadro unicamente aqueles que não ameaçam se transformar em obstáculo a uma maior divulgação da ideia. A propaganda estimula a coletividade no sentido de uma ideia, preparando-a para a vitória da mesma. A organização tem que ganhar a vitória mediante concentração dos adeptos corajosos capazes de combater pelo triunfo comum.
A vitória de uma ideia será mais fácil quanto mais intensa for a propaganda e quanto mais exclusiva, rígida e sólida for a organização que, praticamente, toma para si a realização do combate. O sucesso mais decisivo de uma revolução será conseguido quando a nova doutrina for divulgada pelo número maior e imposta a todos na sequência. A mais alta missão da organização é, pois, tomar precauções para que não nasçam divergências que possam originar uma desarmonia e, com isso, um enfraquecimento da causa. É preciso que se tomem precauções para que seja exclusivamente o núcleo central que continue a promover o progresso do movimento, isto é, que oriente a propaganda destinada a conquistar a adesão geral e tome como detentor do poder as medidas necessárias à realização das suas ideias. Então, o Alexandre de Moraes, em todas as entrevistas que ele dá, ele fala que está defendendo a democracia. As pessoas, né, os combatentes lá, os lulistas, falam: Xandão, eu autorizo, vai Xandão, quero sentir até o fundo, vai Xandão, vai Xandão, eu autorizo. Vai, é isso mesmo, democracia! A ideia é a democracia. Então, para que essa palavra democracia, para que ela vingue, não pode ter divergência. Então, ele tem que ser esse sujeito que tome as precauções, né, para promover o progresso dessa ideia. Onde é que está escrito isso? Livro do Goebbels. É do Gulag. É o Gulag ou não? Ah, minha luta. Está escrito aqui, em Minha Luta de Adolf Hitler, tá? Capítulo 10. Capítulo 10 não, esse aqui é o capítulo 11. Tá bom? Tá aqui. Porque o que está no livro do Hitler, o Mein Kampf, é o que o Alexandre de Moraes faz. Porque o que o Hitler escreve aqui é justamente o oposto do que acontece na rede social. A rede social não permite que exista uma entidade centralizadora daquilo que é verdade sobre a ideia da democracia. Por exemplo, tudo que o Alexandre de Moraes fala de democracia, para mim, é a coisa mais idiota, inexata, equivocada, errada. Se eu fosse corrigir uma prova dele, ele tirava 0, por exemplo. Tirava 0. E tem mais, para dizer que não é que é ele que é coisa do Goebbels, e não a rede social do Elon Musk. Tem esta biografia aqui, olha, é fininha, tá? Do Ian Kershaw. É a melhor biografia de Hitler. Eu separei trechinhos curtos aqui, tá? Olha como parece com o Alexandre de Moraes e não o Elon Musk, né? O que era uma premissa de Hitler e colocada em prática pelo Goebbels? A premissa era oferecer às massas um programa que seja inalterável, uma fé política inabalável. O desprezo de Hitler pelas massas estava claro. Nossa, parece que eu estou falando dele, né? Do nosso ditador. Queria a sustentação de um único ponto de vista. Matar a rede social é o quê? É a sustentação de um único ponto de vista, meu amigo. Aspas para Hitler. As massas, em geral, são cegas e estúpidas e não sabem o que estão fazendo. Olha que bacana. O renascimento nacional por meio do antimarxismo terrorista. Eu posso ler nesta frase aqui: o renascimento da democracia brasileira por meio do antibolsonarismo extremista, baseada na manipulação cínica e doutrinação das massas. Nossa, o Goebbels fazia o que você está fazendo, Alexandre, não o que a rede social permite que nós façamos, que é não ter um único ponto de vista. Tem mais aqui, ó, que eu grifei para mostrar aqui, porque a gente tem que provar hoje, né? Porque vão falar que eu estou acusando em falso, né? Aqui, o estilo de Hitler ignorava totalmente os princípios da economia. Agora é a parte que me lembra o Lula. Lembra que ele fala, os livros de economia tem que ser queimados, estão superados? Para ele,
Como declarou aos industriais, a economia tinha importância secundária e estava subordinada à política. Ó, não parece o governo do PT, gente? Isso significava que as ideias liberais de competição econômica tinham de ser substituídas pela sujeição da economia aos ditames de interesse nacional. Depois falam que o nazismo era de direita, né? Eu adoro essa discussão. Eu adoro essa discussão. Não é mesmo. A extraordinária recuperação econômica que se tornou rapidamente um componente essencial do mito do Führer não foi obra de Hitler. Hitler colhia os benefícios da propaganda. Aliás, ele deu uma contribuição significativa. Ofereceu estímulo direto para a recuperação somente da indústria automotiva. Nossa senhora, né? Como é parecido, né? Inclusive com alívio tributário para as montadoras. Olha que bacana. Você vê, né, como a gente avançou. Agora, esta é a melhor parte, eu vou terminar por aqui para não me alongar muito. Não surpreende que a violência desencadeada pelos bandos de terror nazista contra adversários judeus fosse incontrolada. Especialmente depois que a SA, a SS e a Stahlhelm foram apresentadas como polícia auxiliar, sob o pretexto de um suposto aumento da violência da esquerda radical. A intimidação foi maciça. Os comunistas, em particular, foram reprimidos com selvageria. Indivíduos foram espancados, torturados, seriamente feridos ou mortos com total impunidade. Os comícios e manifestações foram proibidos na Prússia e em outros estados sob controle nazista, assim como seus jornais. A proibição de órgãos, também do SPD, e restrições impostas ao noticiário de outros jornais amordaçaram a imprensa, mesmo quando as proibições eram contestadas com sucesso nos tribunais e os jornais voltavam a circular. Durante essa primeira orgia de violência estatal, Hitler fez o papel de moderado. Sua capacidade de dissimulação era indescritível. Por favor, já falei demais. Olha... E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.